sou Ana Maria Mai, ingressei no Ministério Público em 91, março de 91, num concurso de 90, do concurso de 90. E a minha história de vida é parecida com outros colegas, possivelmente, mas com certeza terá diferencial de outros. Eu nasci no interior, nasci no município de Linhares, no distrito de Desengano, 13 de julho de 1954. Meu pai viveu ali até quando eu estava com 6 anos de idade, quando ele mudou-se para uma região rural ainda, no município, antigo município de Biraçu, hoje João Neiva, na propriedade da minha avó, mãe da minha mãe. Ali ele ficou como meieiro da minha avó há alguns anos. E foi quando eu comecei a estudar no colégio primário. Eu ingressei nas escolas reunidas de Cavalinho. Ali eu fiz da 1ª à 4ª série. Naquele ano já havia sido instituído o 5º ano, não tinha antes. E quando já, na época do 5º ano, meu pai mudou-se para já o distrito de João Neiva. Saímos de Cavalinho para João Neiva. Sempre área rural. E ali em Cavalinho eu fiz o último ano, o 5º ano do colégio primário, na escola Barão de Monjardim, e teria que iniciar o ginásio. Lá em João Neiva era uma cidade um pouco diferente das demais, porque era um núcleo da Vale do Rio Doce, onde tinha oficina de manutenção de vagões. E ali moravam pessoas com poder aquisitivo melhor. E, na verdade, não havia escola particular para você cursar o ginasial. Meu pai tinha muita dificuldade, meu pai era um pobre, né? Nós fomos uma família de 10 filhos. E ele conseguiu bolsa de estudo com o prefeito, na época de João Neiva, que chamava Nilo Plazzi, e através de Oswaldo Zanello, que era um deputado federal, salvo engano. E eu consegui fazer do 1º ao 4º ano ginasial na escola Nossa Senhora do Líbano, que era uma escola de freiras. Eu concluí esse ginásio, a 4ª série, em 1970, quando o papai mudou-se aqui para a região metropolitana e passou a residir aqui num bairro de Vila Velha, no Ibis. Já no ano de 71, eu ingressei na escola normal, Jones dos Santos Neves. Também era uma escola da Cinec, da campanha, né, uma escola subsidiada. E, em função da gente não ter muita condição, eu não pude continuar estudando de dia. Eu tive que fazer apenas o 1º ano normal para o magistério e tive que passar a estudar à noite para poder trabalhar. Mas eu ainda contava só com 17 anos, quando eu terminei o 1º ano normal. E com 17 anos eu saí em busca de emprego. Assim que terminaram as aulas, no mês de dezembro, eu fui e consegui um emprego no comércio. A loja que eu trabalhei, o primeiro emprego meu foi uma loja chamada Empório Capixaba. Provavelmente os colegas mais antigos devem ter conhecido, devem ter frequentado. E ali eu aprendi a lidar com as pessoas, a lidar com gente, aprendi a vender, me sociabilizei. E nisso eu passei para a escola de contabilidade noturna. Fiquei estudando contabilidade à noite e concluí contabilidade em 1973. Voltando lá às minhas origens, meus pais, mamãe é filha de uma família muito numerosa, de 14 irmãos, assim como papai também tinha muitos irmãos. E no interior não se tinha muita condição, não se tinha meio de locomoção. Dos 10 filhos que mamãe teve, ela perdeu 2 lá no interior ainda, por falta de recurso médico. Um antes de mim e outro mais adiante. E ela teve mais uma filha já em Cavalinho, que foi a última também, que morreu no ventre. E ficamos 7. Papai criou 7 filhos, meus pais criaram 7 filhos. Eu fiquei sendo a mais nova das mulheres, e depois de mim tem mais 2 irmãos. E dali para frente, a partir do momento que você começa a laborar, a trabalhar, né, as responsabilidades começam a aparecer. Nós dividíamos, todo mundo trabalhava e ajudava em casa, porque papai trabalhava na construção civil, era um trabalho pesado, porém muito pouco remunerado, e fomos crescendo.
terminando a contabilidade, eu tinha o desejo, porque na contabilidade tinha uma disciplina chamada Direito Usual. E ali eu convivi pela primeira vez com a área do direito, com os princípios, certamente seriam os princípios gerais de direito. E eu comecei a gostar, admirar o direito, fiquei fã do direito. E ali mesmo, quando eu concluí o curso de contabilidade, eu tive o desejo de fazer direito. E lutei para que isso se concretizasse. Eu fiquei 9 anos sem estudar. Entre esse período de 9 anos, eu fiz 4 vestibulares. Nesses vestibulares, eu não era bem sucedida porque eu sempre fui ruim em matemática. Eu não conseguia me sair bem em matemática e física. E naquela época, os vestibulares tinham eliminação. Você tinha que fazer 16 pontos para não ficar eliminado nas disciplinas. E em matemática eu nunca conseguia 16. Eu conseguia em geografia, história, em ciências, em português, mas em matemática, física eu tirava 13, 14, era eliminada. Mas eu não desistia. Fiz o primeiro na Universidade de Vila Velha, quando ela inaugurou. Fiz o segundo na Faculdade de Cachoeiro. Fiz o terceiro na UFES. E o quarto eu fiz em Colatina. Eram 200 vagas. E em Colatina, por sorte, não tinha eliminatória. Você não podia fazer 0 pontos. Era o cômputo geral que valia para classificação. E, graças a Deus, eu fui classificada em 92º lugar, em 200 vagas. E ali eu comecei direito e, graças a Deus, eu me identifiquei, né? Fazendo direito, eu fui me identificando cada vez mais com a profissão, né? Quando eu estava fazendo direito, eu já estava trabalhando na Aracruz Celulose. E lá eu era secretária da assessoria jurídica. Eu convivia com direito, eu convivia com os advogados. E muitas vezes, já no final do curso, eu já ajudava a peticionar. Os meus chefes já me deixavam despachar com o juiz no fórum, já me mandavam para verificar processos. Então eu tive muita sorte, porque apesar de fazer um curso super cansativo, que era um curso de fim de semana, e no meio da semana nós tínhamos geralmente um seminário que era relativo a 2 aulões, 4 aulas, né, para repor a carga horária exigida pelo MEC, eu consegui fazer e sempre fui uma aluna exemplar, eu acho, pelo menos os professores me achavam exemplar e tive boas notas. Naquele período de 86, foi quando eu perdi um irmão num acidente. Eu estava no último ano, foi uma bala muito grande, eu fiquei muito atordoada, mas eu consegui superar, graças a Deus, e não precisei sair da faculdade, porque mesmo abalada eu consegui superar, né? E concluí o direito em 1981, colamos grau em janeiro de 82. Foi ali que eu consegui formar-me em direito, né, com muita luta, com muito sacrifício. A faculdade era cara, né? A Aracruz tinha um ônibus que levava os alunos para Colatina, então tinha algumas facilidades também. E por aí começou a minha carreira jurídica. Quando eu formei, havia um corpo jurídico dentro da fábrica, na Aracruz Celulose, em Aracruz, mas a vice-presidência executiva, que era o órgão máximo da empresa, naquela época não tinha presidência, tinha vice-presidência, que era o jurídico e a auditoria da Aracruz eram ligadas, eram apêndices da EVP, da vice-presidência executiva. E os meus chefes desejavam me promover para advogada júnior. Formularam o pedido lá no Rio de Janeiro e a resposta que eu sei que me foi passada é que ele, por enquanto, não iria me promover porque ele não estava pretendendo colocar mais mulheres no corpo jurídico da Aracruz. É sempre uma decepção, né? Mas isso aí não me freou, não me reteve. A Aracruz Celulose tinha o departamento financeiro, que tinha um assessor jurídico financeiro, era um advogado paulista, que estava lá já há alguns anos, e ele conhecia também o meu trabalho. E ele foi convidado a vir instalar a assessoria jurídica da Carbo Industrial, como empresa aqui da Serra, Carbo Derivados, Carbo Industrial. E ele me fez uma proposta de vir com ele para ajudá-lo a instalar a assessoria jurídica. E eu aceitei.
trabalhar mais perto de casa, não precisava viajar 3 horas por dia para ir, 3 horas para voltar. Eu era a primeira que entrava no ônibus da Aracruz de manhã, às 5 horas. Era a última que saía às 9h15 da noite, aqui em Vila Velha. Então passou a haver um diferencial muito bom, porque eu aceitei o emprego, passei até a ter um salário melhor. Só que quando eu estava na Aracruz ainda, eu me inscrevi para um concurso da Justiça Federal, logo depois que eu formei. Era função de oficial de justiça avaliador, era privativo de bacharéis de direito. E, consequentemente, quando eu já estava na Carbo Industrial, veio a homologação do concurso e eu passei em 5º lugar, por sorte, né? Conselho de Justiça Federal que efetivou esse concurso. E logo em seguida eu fui nomeada, porque estava muito escasso funcionários dentro da Justiça Federal, não tinha, estava faltando muita gente. Então eu assumi a minha função de oficial de Justiça Avaliadora junto à Justiça Federal, só que em nenhum momento eu exercia a minha função, porque existia muita função administrativa precisando de pessoas. Eu já fui colocada pelo diretor do foro, Dr. Antônio Cruz Neto, como chefe de pessoal. E em função do chefe de pessoal, está de licença-prêmio 6 meses. E comecei a trabalhar na Justiça Federal, fiquei ali 6 meses. Quando terminou a minha gestão junto ao Departamento de Pessoal, foi instalada a 4ª Vara Federal, que até então só existiam 3 varas. E veio um advogado de Rondônia, um juiz federal que atuava em Rondônia, para ser o titular da 4ª Vara. E ele precisava de uma assessora de gabinete. E eu fui indicada e passei a ser assessora de gabinete do Dr. Antônio Ivan. E logo adiante, passado um ano e meio, o cartório dessa vara, da 4ª Vara, estava 100 pessoas. E além da assessora do juiz, que era eu, tinha uma secretária também. Então o doutor Antônio Ivan achou por bem me ceder para o cartório, uma vez que o cartório estava com bastante, não tinha funcionário suficiente para exercer a supervisão das determinadas áreas. E eu fui então designada para ser a supervisora de execuções fiscais. Ali eu fiquei até sair para o Ministério Público. Foram 3 anos e 7 meses de Justiça Federal. Porque durante o período que eu exercia a minha função junto à Justiça Federal, eu me inscrevi para o Ministério Público, isso em 90, acho que em 89, a prova foi em 90 e o resultado, a homologação veio em 90, veio ainda em 90, final do ano. E era muito engraçado porque na Justiça Federal o salário era bem compensador. Eu já tinha crescido, já era DAS, o número já era elevado, né? E no Ministério Público era um período de muita privação. Os promotores ganhavam muito pouco, o delegado ganhava mais do que o promotor. E os colegas da Justiça Federal chegavam a apostar que a Ana não sairia. A Ana não vai deixar um trabalho que ela ganha 480 na época, acho que era cruzados, eu não me lembro, para ganhar 180. Mas eu não fiz o concurso para visar apenas um salário bom. Eu fiz o concurso em nome de uma carreira, porque quando eu fiz direito, eu fiz direito não para ser advogada, mas para ser juíza ou promotora. E durante o período desse estudo, eu fui convivendo o que era a função ministerial, fui vendo o que era a função jurisdicional. E ali eu percebi que eu tinha mais tendências para o Ministério Público. Fiz concurso. Não existia escola preparatória de Ministério Público em 88, 90. E então, eu entrei em 87 na Justiça Federal e em 88 eu me matriculei na Mages. Fiz 1 ano de magistratura, 960 horas aula. E esse título, ele praticamente não teve peso junto ao Ministério Público. Ele era quase zero. Entendeu? Então, eu fiz praticamente 1 ano de reciclagem, quase que uma pós, né? E, na verdade, não teve muito peso para a prova de títulos, porque não era preparatório de Ministério Público. De certo modo, é decepcionante. Mas se nós não tínhamos uma escola de Ministério Público no Espírito Santo, por que não dar peso e não dar valor a um diploma de preparatório para a magistratura, onde eu fui bem
com notas boas. Mas tudo bem, isso aí serviu de reciclagem, serviu para aprender, para revisar, e foi excelente na minha carreira, porque a gente já entra com os pés mais no chão, né? Apesar da minha, vamos dizer, da minha pouca experiência na advocacia, mas sim experiência no cartório, que era correlato, né? Exercer a função dentro do judiciário corresponde ao exercício da advocacia. Então aquilo foi suficiente para que eu fosse aprovada também. Eu não fiquei em primeiro lugar, mas fiquei em 20º, de um concurso que passaram 50 ou 53, e logo depois veio a nomeação. A única coisa que eu não abri mão foi de tentar ficar um pouquinho mais na Justiça Federal enquanto não fizesse novas nomeações. Aí eu consegui ainda ficar mais 2 meses na Justiça Federal porque não teve novas nomeações. Isso me deu a condição de não perder a antiguidade. Aí fui avisada que iriam fazer novas nomeações, então imediatamente eu saí da Justiça e tomei posse no Ministério Público em março de 91. Tendo sido a posse em março de 91, foi um período que também existia uma carência muito grande de membros da instituição junto às comarcas. Existia muitas comarcas sem promotor, existia comarcas com promotor com atribuição estendida, até 3 comarcas. E como foram muitos promotores que foram aprovados, logo começou a movimentação e logo foram nomeando e por sorte, a minha carreira foi muito rápida dentro do Ministério Público. Apesar de alguns percalços, que vou dizer oportunamente, ela foi rápida. Eu fui designada imediatamente, no dia da posse, para Linhares. Coincidência, minha terra natal. Pura coincidência. Fui para a vara de crimes contra a vida e ali eu fiquei, salvo engano, uns 2 meses. E eles me convocaram para voltar, me passaram para Vitória, uma vara civil, que eu fiquei pouco mais de 10 dias. Logo em seguida me mandaram para Castelo. Ali em Castelo também eu fiquei apenas 1 mês, porque eu fui ajudar um colega que estava doente. E ali eu fiz júri, fiz quase todas as atribuições, porque na época era o Márcio, que era o promotor lá, hoje ele é juiz, e o Márcio estava realmente muito estressado e foram dias assim de bastante serviço, bastante trabalho. Eu não tinha dia nem noite para trabalhar. Foram, não sei se foi 15 dias ou 1 mês, não me lembro bem. Dali me solicitaram que viesse para Cariacica substituir. E eu então vim para Cariacica, para o Fórum de Cariacica, onde eu fui designada para uma vara múltipla. Acho que era família e civil também. Foi ali então que eu tive a oportunidade de conhecer os juízes que hoje já são desembargadores, né? Conviver com outros colegas da instituição que já eram empossados há mais tempo, já eram titulares. E aí vai expandindo, porque enquanto você trabalha numa comarca sozinho, você não tem muita oportunidade nem de conhecer, nem de se fazer conhecer. Acho que eu fiquei 3 meses em Cariacica e me mandaram então ir para Pedro Canário, porque eu seria promovida. E já tinha havido uma reunião onde abriria 2 ou 3 comarcas, mas que de primeira instância. E a comarca de Pedro Canário seria a que não seria escolhida pelos outros colegas que estavam na movimentação junto comigo. Fui para lá, no dia seguinte saiu o meu ato. E, na verdade, eu fui a primeira promotora atuante em Pedro Canário. Pedro Canário foi uma comarca desmembrada de Conceição da Barra. Recentemente, não tinha passado nenhum titular por lá. E o juiz também era o primeiro. Então, ali eu comecei a desenvolver as minhas funções como titular de uma comarca, né? Era a primeira instância, a gente fazia tudo, clínica geral. Entendeu? Então ali me deu mais condição ainda de eu aprender mais, porque fazia todas as áreas, família, órfãos, sucessões, infância e adolescência, até trabalhista nós fazíamos ainda, porque ainda não tinha a Procuradoria, né, a Advocacia Geral da União e outros tantos, né? E desenvolvi meu trabalho também rápido ali, apesar de ser muito serviço, muitíssimo serviço, porque tinha inúmeros processos vindo, inquéritos parados há anos em Conceição da Barra. E nós tínhamos em Pedro Canário uma polícia muito deficiente, porque o delegado de Pedro Canário também era o da Barra, ele tinha que se dividir. Então os processos estavam mal instruídos, os inquéritos mal instruídos, né? E aí a gente teve bastante trabalho também.
Lembro na época que foi instalada a Justiça Eleitoral lá, nós recebemos o desembargador, entendeu? Eu passei também a atuar no eleitoral e minha história de Pedro Canário durou quase 8 meses, de primeira entrância. E logo em seguida veio promoção. Abriram algumas comarcas de segunda entrância e as comarcas mais próximas, evidentemente, os que estavam na minha frente conseguiriam com mais facilidade pelo merecimento ou até pela atividade. E então a comarca que sobrou para mim foi Conceição da Barra e eu achei bom porque eu já estava mais ou menos integrada com a polícia, né? O juiz que estava em Pedro Canário, ele teve também com jurisdição estendida, ele também atuava durante algum tempo, nós trabalhamos juntos em Conceição da Barra também, então havia bem, as coisas se coadunavam, né? Não houve muitos problemas, sempre com excesso de serviço, entendeu? O colega que me antecedeu saiu para a promoção também, eu peguei uma carga de processos elevadíssima, inquéritos, processos, e aí eu trabalhava de noite, de madrugada, eu não tinha hora. Às vezes saía, entrava no fórum de manhã, saía à noite, trabalhava feriados, nem sempre eu vinha em casa, né? E eu fui sempre assim, porque eu sou meio lenta no meu trabalho, porque eu gosto de trabalhar assim, detidamente, eu não gosto de fazer um parecer cobra d'água, como se fala aí, né? Popularmente, né? Acho que vocês não vão encontrar, com exceção de ciência de sentença ou ciência de despacho, vocês não deverão encontrar nenhum processo onde eu atuei que o despacho seja cobra d'água escrito à caneta. Geralmente os meus inquéritos, as minhas petições, as minhas promoções eram datilografadas e sempre com uma síntese do caso, né, uma pequena síntese e em seguida uma pequena motivação e em seguida o meu parecer, né? Eu acho que nesse aspecto eu não errei porque eu procurei seguir como o Ministério Público Federal fazia na Justiça Federal. O Ministério Público Federal fazia um mínimo parecer pequenininho, mas ele fazia o início, o preâmbulo, a motivação e depois o ponto de vista dele, né? Então eu acho que eu gostava de atuar bastante, por isso eu trabalhava muito, muitas vezes criticada por colegas, que eu trabalhava muito porque eu queria, mas não é, eu sou detida, tenho mania de perfeição, então é essa questão, né? Quando a gente tem mania de perfeição, a gente sofre muito, a gente padece muito, né? E de Conceição da Barra também eu fiquei muitíssimo pouco tempo, eu fiquei só 3 meses, porque logo abriu a terceira entrância, com algumas comarcas, e eu escolhi Linhares, porque era a rota de onde eu já passava, a estrada já conhecida, cidade onde eu tinha alguns, assim, digamos, como sendo originária lá desse município, certamente eu não ia figurar como uma estranha, né? Alguém podia conhecer meu sobrenome e eu me senti mais em casa. E foi bom, não conheci, não encontrei parentes, mas exerci um trabalho também muito interessante ali. Foram 3 anos de trança especial, bastante bem empregados e bastante sofridos também, porque eu peguei uma vara de civil, terceira vara civil. Ela é uma vara que congregava vários assuntos, fazenda pública, civil de um modo geral, desapropriações, ações indenizatórias, ações possessórias, execução fiscal, consumidor, meio ambiente e fazenda pública, que foi a mais pesada. Mas graças a essa vara que eu tenho alguns elogios na minha ficha, porque em alguns pareceres de mandado de segurança eu fui muito bem, segundo o que sei, até alguns que foram até o Supremo, salvo engano, o meu parecer inicial serviu de suporte para todos os que vieram depois. Então, trabalhei bastante, trabalhava dia de finados, tendo fórum sozinha, trabalhava dia do trabalho, trabalhava sexta-feira até 7, 8 horas da noite, às vezes não vinha na sexta, vinha no sábado para casa. E eu só acho que eu fui muito feliz, porque eu abracei o Ministério Público com muito amor, né? Eu costumo dizer que eu tenho o DNA do Ministério Público no sangue, tá entendendo? Então,
Fui convidada, entre parênteses, fui convidada para fazer concurso de magistratura por 2 vezes. Recebi um convite, faça concurso para magistratura, que são juízas como a senhora que nós estamos precisando. Mas nunca fiz concurso para magistratura, porque eu adorava o Ministério Público, como gosto até hoje, né? Em Linhares, quando eu fui promotora substituta na vara do crime, crime contra a vida, nós tivemos um problema sério, porque o presídio era muito cheio de pessoas, né, de pessoas condenadas, pessoas que estavam ainda em processo de instrução. Nós não tínhamos a presídio de Linhares. São Mateus também era cadeia, também não tinha presídio. E aquilo só vivia superlotado. Eu estive fazendo algumas visitas, como mandava, né, os nossos provimentos, e sempre aconselhava, sugeria ao comando, porque lá em Linhares tinha comando. E na época o presídio era guardado por militares. Então, um dia nós recebemos uma denúncia logo cedo, logo no amanhecer do dia, que estava havendo um caso de tortura na delegacia de presos. Isso de vez em quando vinha aos ouvidos da gente, mas quando você ia procurar, tá entendendo? Já não tinha acontecido mais, às vezes o preso não falava porque tinha medo, que era ameaçado, né? E ocorreu o seguinte, que imediatamente eu liguei para o juiz, que era o Dr. Nelson, que hoje está falecido, já falecido, e nós fomos imediatamente ao presídio local. E realmente, quando nós entramos no presídio, nós encontramos vários presos amarrados nas portas, pendurados em porta com algema, marcados de chicotes, né? E aí foi uma loucura, porque a denúncia anônima se constatou verdadeiramente, estava consolidada. E imediatamente ligamos para o delegado, que veio em nosso auxílio, e infelizmente tivemos que dar voz de prisão aos policiais militares que estavam lá no plantão. Então, foi um fato meio marcante, não pelo episódio em si, mas pela situação que eu e o juiz vivenciamos por alguns minutos. Né? Nós tivemos que segurar os militares numa microsala, acho que de 2 metros por 2. E aí a Polícia Civil chegou e a Polícia Civil procedeu ao desarmamento dos militares. E o militar não quer estar subalterno, submisso à Polícia Civil. Eles não querem, né? Não devem estar, inclusive. Então foi um momento crucial, porque foi um momento de grande risco, porque nós tínhamos 3 policiais armados com revólveres, né, na cintura, e 2 investigadores mais o delegado determinando que eles entregassem as armas. E eu e o juiz na frente disso tudo. Entendeu? 6, 7 pessoas dentro de um cubículo mínimo, entendeu? E os militares naquele momento, eles se negavam, eles seguravam a arma, tá entendendo? Então, eu hoje avaliando essa situação, entendeu? A gente correu um grande risco, porque se um militar daquele resolve disparar, com certeza 1 ou 2 ali iam perecer. Então foi um momento assim de risco na minha vida, foi um momento deu muita imprensa, não esse fato do desarmamento, o fato da tortura. Eu tenho até uma matéria jornalística aqui que retrata isso, né? Na época saiu na Gazeta e tal, e eu preservo todo o material onde houve minha atuação, que eu podia, eu guardava. Então tenho catalogado algumas matérias aí da minha atuação, que eu acho impressionante para a posteridade, né? Tá entendendo? Não minha, mas talvez dos meus sobrinhos, já que eu não tenho filhos, né? Talvez queiram conhecer um pouquinho da minha função junto ao Ministério Público. E Linhares foi a minha primeira oportunidade de me corromper. Na minha carreira de Ministério Público, eu tive 2 ofertas de corrupção. Uma foi em Linhares. Um determinado fazendeiro de Rio Bananal, ainda quando não havia a comarca de Rio Bananal, matou a mulher e deixou 3 filhos menores, crianças, e um advogado de Rio Bananal, um advogado da região, veio até o meu gabinete e questionou, entendeu, que eu precisava soltar o
cliente dele de qualquer maneira, porque tinha 3 filhos, os filhos estavam abandonados, não tinha quem cuidasse dos filhos. E eu quero dizer para a senhora, doutora, que a senhora pode dizer quantos bois a senhora quer para soltar o meu cliente. Aí eu olhei, eu não tomei nenhuma medida assim de repreensão. Eu olhei para o advogado e falei, não, o senhor está enganado. O Ministério Público não aceita boi, não aceita nada. Entendeu? Na lei existe rigores, existe favores. O seu cliente terá aquilo que a lei permite que ele tenha. Vamos analisar o caso dele e se houver alguma oportunidade, algum princípio na lei que permita que ele tenha relaxamento da prisão, nós daremos um parecer favorável. Fora isso, o senhor, por favor, nunca mais pense em porque a sua atitude é uma atitude desabonadora, entendeu? Eu vou me ater apenas a advertir o senhor, não vou tomar nenhuma outra medida na OAB, mas eu gostaria que o senhor me olhasse como uma pessoa, está entendendo? Isenta desse tipo de conduta. E essa foi uma das vezes, né, que eu tive a chance de me corromper. Né? Você vê que todo mundo, naquela época era moda, provavelmente, os advogados, né? Entendeu? Então eu não sei se existia, se não existia. Hoje, graças a Deus, nós temos um Ministério Público muito sério, a gente conhece, eu não conheço casos atualmente, né, desse gênero na nossa instituição. Não sei se no passado houve, talvez por essa oferta, talvez até houvesse. Nós tivemos também em áreas, por uma oportunidade do Dia Internacional da Mulher, eu não me lembro quem foi que prestou uma homenagem às mulheres atuantes de Linhares. Não sei se foi a Gazeta que fez uma reportagem ressaltando o trabalho da delegada, da promotora, e citava os nomes, Ana Maria, da secretária de Educação, da secretária de Administração e de uma diretora de escola. Citava o nome de 5, da diretora de escola e da deputada federal na época, Etevalda Grassi. Acho que eram 6 citadas. Isso aí não pedimos, isso foi uma surpresa. Aparecer essa matéria no Dia Internacional da Mulher na Gazeta, que dava ênfase ao nosso trabalho lá, né? Dizendo que o nosso trabalho enriquecia a comarca não, a cidade, né? Porque nós éramos atuantes. E depois houve um desentendimento, um descontentamento por parte de um grupo de mulheres da igreja da paróquia Nossa Senhora da Conceição, sem que nós soubéssemos e sem que nós fôssemos avisadas, sem que nós fôssemos convocadas para ir a alguma reunião, resolveram fazer um panfleto, tá entendendo? De desagravo a essa nota publicada na Gazeta, ressaltando as nossas qualidades profissionais, e uma nota muito agressiva que nos deixou muito indignadas, até porque ninguém pediu entrevista, ninguém pediu matéria, ninguém pediu elogio. Né? Nós fomos surpreendidas. E esse panfleto foi distribuído na missa de domingo e para todas as comunidades. Quando chegou aos nossos ouvidos, a gente teve realmente um aborrecimento muito grande. E fizemos uma nota de desagravo, também no veículo de comunicação lá da cidade. E, salvo engano, até avisamos as nossas instituições sobre o que tinha ocorrido. Né? Então é um fato que marca a vida da gente, pequeno, mas marca. Eu não tenho grandes casos emblemáticos para dizer, até porque a minha carreira no Ministério Público não foi de muitos anos. Eu só tive uma história de remoção na minha vida, que eu me removi de Linhares para Guarapari, que era a terceira instância mais próximo de casa, e porque na época a época namorado trabalhava em Guarapari e foi uma oportunidade da gente se afinar e ficar juntos de vez. Então eu fui para Guarapari, também uma comarca turbulenta, porque era uma comarca tripla, quádrupla. Era família, sessões, infância e adolescência, e eleitoral. E, se não me engano, registro público também, acho que registro público. E ali a gente trabalhou muito, porque nós tínhamos muito problema de menores, infratores,
menores. Guarapari tem muitas casas fechadas, época fora do verão, arrombavam muita casa, tinha casos de homicídios praticados por menores. Então, foi muita luta também. Aí eu fiquei expert em infância e adolescência. E eu não posso fazer apologia ao meu trabalho, mas é uma coisa que me dá um pouquinho de... Sem querer parecer presunçosa, né? Me dá um pouquinho de orgulho saber que nós tivemos uma vara de infância e adolescência durante os 3 anos e pouco que eu fiquei lá, com uma média de 198 ocorrências de menor. E que no meu gabinete eu exerci o papel de promotora, de psicóloga, de assistente social, porque naquela época nós não tínhamos o Conselho Tutelar ainda formado. Nós lutamos, os 3 anos que estivemos lá, lutamos para instalar o Conselho Tutelar, mas não tínhamos apoio da Prefeitura. Por fim, o Ministério Público cobrava, a Procuradoria cobrava, eu sempre respondia que estávamos preparando, e por fim, de tanto fazer reuniões com a Secretaria de Ação Social, conseguimos instalar o Conselho Tutelar, que foi instalado acho que 2 meses antes de eu sair de Guarapari. Consequentemente, como eu comecei a dizer, né, sem presunção nenhuma, mas o meu brio, o meu orgulho era saber que daqueles 198 casos, eu até acompanhei um pouco, depois que eu saí de lá, com informações, uma minoria voltou para o crime. Porque eu trabalhava o adolescente, a estima dele, eu trabalhava os pais, eu nunca deixei um caso sem atendimento. Né? Fazia os meus plantões regularmente, sábado, domingo, ia para o fórum. E pelo que eu tomei conhecimento alguns anos depois, apenas uma meia dúzia de menores continuaram na vida, né, na vida do crime, como adultos. Então eu acho que foi um trabalho também que mereceu mereceu assim um pouco de vaidade pessoal, né? E depois então já havia sido, a Vitória já teria sido passada para a entrância especial, já havia algumas vagas e eu resolvi aceitar a promoção para a entrância especial e vim para Vitória como substituta de entrância especial. Então, eu só tive uma história de remoção, que foi Linhares, terceira entrância para a terceira entrância de Guarapari. Fora isso, eu não tive outras remoções, porque eu acho que a gente só consegue desenvolver um bom trabalho com a comunidade, com o próprio judiciário, né, com o próprio juiz, quando você se firma, quando você começa a entender quase todos os processos que tramitam ali. O ruim é que você estuda um processo, você oferece uma denúncia, ou você, entendeu, oferece uma representação e depois você sai, entendeu, as coisas ficam pela metade. Outro colega dá continuidade, às vezes até melhor do que a gente. Mas eu acho que quem sai perdendo é a comunidade também, né? Porque a comunidade já está acostumada com aquele promotor, com aquela promotora, né? Já sabe que indo lá vai ter a melhor orientação, melhor sugestão. E eu achava bom não me remover muito. Apesar de gostar muito de escrever e de atuar nos processos, eu já conhecia quando eu ingressei que o promotor não podia ser um promotor só de gabinete. O promotor tinha que estar junto às comunidades, junto do povo, e tudo que eu podia fazer, eu faria. Visitava a escola, dava palestra na escola. E no eleitoral, eu não me cingia a ficar no gabinete. Eu ia, se tinha uma notícia de crime eleitoral, eu ia investigar. Tanto solicitava investigação, como também ia em loco para certificar se estava vendo, se estava ocorrendo mesmo. Isso contrariou os ânimos da maioria dos candidatos, porque eles não eram acostumados a ter um promotor atuante, um promotor de rua, um promotor que está na comunidade, que está na rua, entendeu? Então começou a contrariar e eles muitas vezes demonstraram insatisfação com a minha, entendeu? Mas sempre eu tive muito respeito por eles. Eu dizia, eu estou fazendo, a minha conduta é aquilo que a minha lei me determina. Eu estou sendo paga para fiscalizar, para punir, se for necessário, em nome do Estado. Então, eu estou exercendo nada mais, nada menos do que a minha lei me determina. Não estou extrapolando limite nenhum, entendeu? Mas eu tenho todo o respeito pelos senhores. Sempre os tratei com muito respeito quando eles vinham todos inflamados falarem comigo no gabinete, entendeu? Eu já baixava a voz, dizia, não, nós temos que conversar, acho que o senhor não entendeu direito. Chegava muitas vezes a pegar a lei orgânica nossa e mostrar lá o princípio
que me garantia aquela conduta. E aí eu sofri algumas ameaças, sabe? Nós tivemos alguns casos assim, foi levado um carro do Corpo de Bombeiros com a escada Mágeros, que tinha chegado aqui para Vitória, por um determinado deputado que era candidato a prefeito. Ele levou esse carro, esse caminhão com escada Mágero para Guarapari, desfilando em todas as ruas, dizendo que era a conquista de Guarapari. E todos nós sabíamos que em 1994, 1996, não tinha Corpo de Bombeiros em Guarapari, nem carro do Corpo de Bombeiros. E sabedora, porque a gente lê na imprensa, e eu tinha visto que tinha chegado um caminhão para Vitória com essa escada, parece que nem tinha nenhum ainda, entendendo? Mais do que depressa eu vi o carro desfilando pela cidade com os carros do candidato, cheio de fotos nas portas, no teto, colado com o candidato a prefeito, dizendo conquista de fulano para Guarapari. Mas imediatamente eu determinei que fosse recolhido o carro e liguei para o batalhão e mandei recolher o carro, entendendo? Demorou um pouquinho, mas logo em seguida o comandante me deu a notícia que o carro já estava recolhido no batalhão. Então são coisas assim que as pessoas fazem, entendeu? Propaganda enganosa, na verdade, né? Não é comércio, mas é voto. Uma propaganda para tentar angariar votos. E isso aí foi uma medida assim, que causou insatisfação. Outra medida que causou insatisfação foi denúncia de que um determinado vereador médico estava distribuindo no consultório particular dele, que ele estava atendendo só para poder ganhar votos, remédios do SEMI, que na época era remédio do governo. Então nós pedimos uma investigação pela Polícia Federal, a Polícia Federal nos atendeu, ficou acho que 15 dias investigando em Guarapari, até conseguir a busca e apreensão no consultório particular. E este homem, inclusive, foi preso pela Polícia Federal. Isso foi retratado em jornal, o carro em frente ao fórum, com o carro da Polícia Federal cheio de remédios, né? Então, coisas assim, dessa natureza, que a gente já naquela época, em 92, 94, 96, a gente tinha que agir com um certo rigor, porque a política em Guarapari sempre foi muito pesada. Sempre foi de muita inimizade, de muita briga, e eram dois candidatos pesados, porque um era um grande empresário da construção civil e o outro era político de carreira, tá entendendo? Então, são pequenos fatos. E outros tantos, tirar propaganda irregular, entendeu? Pela madrugada, horas da noite, não sozinha, mas sempre estava acompanhada da polícia militar, com uma viatura, entendeu? Ir em propriedades onde tinha terrenos da prefeitura, com tratores da prefeitura trabalhando para particulares, apreender os tratores, entendeu? Então, fatos assim, então, contrariavam os ânimos, né? Porque acho que eles não estavam acostumados muito a ver um promotor atuante na rua, observando, fiscalizando, tomando medidas. É terrível, né? Hoje faz muito ainda, né? Até muito mais quase do que naquela época. Mas como Guarapari era uma cidade pequena, a gente logo ficava sabendo de tudo. O meu concurso de 90, ele foi um dos que aprovou o maior número de mulheres, sabe? Até então nós tínhamos pouquíssimas promotoras mulheres, acho que passavam de 20, eu acho. E dali a gente, né, fomos aprovadas em um bom número, o Ministério Público passou a ter um maior número de pessoas em todas as comarcas atuando. E na verdade, eu, mesmo apesar de ser muito ligada no Ministério Público e muito responsável com os meus trabalhos, a gente, infelizmente, teve momentos que a gente sofreu algumas situações meio desagradáveis, constrangedoras, né, aviltantes, por parte de colegas da instituição, entendeu? Então, creio que hoje deve haver um respeito maior com as colegas mulheres, porque hoje o número está quase para par, né? Mas foram alguns fatos até meio... às vezes dá para rir, às vezes dá para chorar, sabe? Eu acho que não devo esconder isso. São peculiaridades da minha carreira, são pequenos episódios, mas que devem ser ditos, para ver que não era fácil exercer o munus, né, funcional como mulher. Ainda mais eu no início de carreira, e eu nunca tinha advogado, né, eu levava tudo muito a sério. Eu não tinha espaço para trabalhar. E eu trabalhava no braço de um sofá na sala de um colega.
botava os processos em cima do braço e ali eu escrevia, depois fazia o meu rascunho, depois fazia digitação em casa. Porque o gabinete que era desse promotor, o juiz eleitoral tomou para botar as urnas eleitorais. Então o promotor dessa vara ficou sem gabinete. Então tinha um colega que a vara dele não era muito exigente, então ele não precisava ficar no fórum o dia inteiro e tal. E a sala dele era grande, comportava uma outra mesa. E aquilo me magoou muito, por isso que eu acho que eu devo falar. Hoje é meu amigo, sempre foi, nunca mudei a conduta, entendeu? A mágoa vem por dentro. O perdão já foi há muito tempo, mas é fato que tem que ser dito, porque se alguém puder ver esse vídeo, não cometer os mesmos deslizes, né? Então eu, até por sugestão até do outro colega, falou, vai lá, pergunta o colega se ele não quer dividir a sala com você. Aí eu fui, né, tão animada, havia espaço para mais uma mesa, mais uma cadeira. Aí o colega simplesmente falou assim, ah é? Você quer dividir o gabinete comigo? Então tá bom. Então você vai sentar aqui no meu colo. Aí eu me senti extremamente ofendida, as lágrimas caíram, porque não foi uma brincadeira. E eu não tinha intimidade para ele fazer essa... Tá entendendo? E eu entendi aquilo como um assédio, né? Como um assédio, como uma negativa de me dar o espaço. Então isso aí marcou, foi o início de carreira. O que me resta dizer é que a alegria, a satisfação que eu tive de pertencer à instituição e que tenho até hoje por continuar membro, uma vez que a gente é vitalício, né? É uma coisa assim que isso não me envaidece, não me faz assim, mas isso por dentro de mim gera um grande bem-estar, uma estima muito elevada. E eu creio que a maior parte dos colegas sente isso. Mas que eu sempre, apesar dessa estima elevada e dessa paixão, eu nunca fui uma pessoa soberba, nunca fui uma pessoa que demonstrasse orgulho, que discriminasse quem quer que seja o cidadão. Ninguém ia embora do meu gabinete sem atendimento. Ninguém ia embora do meu gabinete sem atendimento. E eu acho que eu cumpri direitinho, sabe? Eu cumpri realmente com bastante zelo as minhas funções. E até diríamos assim, acho que fui brilhante em algumas coisas, porque mereci alguns elogios na minha ficha funcional. E o que eu não pude fazer melhor, né, que outros façam, né? Porque nós temos aí uma equipe de excelentes promotores hoje, né, que está segurando o Brasil em pé, o Ministério Público. O que segura ainda o país é a instituição Ministério Público, tanto nos âmbitos federal como estadual. Fora isso, o Brasil já estaria pior do que está, né? Então, sempre atuei com muita humildade, não só com os meus superiores, meus colegas, mas também com o próprio cidadão. Porque quando você está atendendo o cidadão, você tem que se colocar no lugar dele para ver o que ele está sentindo, né? Para ver o que ele... para poder sentir a queixa dele, né? Você tem que se transportar até ele e se colocar ali para você poder tomar uma medida que venha favorecê-lo.